Você sabia que o oposto de algo frágil não é ser robusto? É ser antifrágil. E esse conceito ele pode mudar para sempre a forma com que você investe e protege o seu patrimônio. O Nassim Taleb cunhou esse termo no seu livro com o mesmo nome e começa explicando algo contraintuitivo. Um objeto frágil, ele acaba quebrando no caos. Um robusto resiste ao caos, mas ele não melhora. Já o antifrágil não, ele gosta e cresce com o caos. E no mercado, a maioria dos investidores é frágil. Quando vem a crise, entram em pânico e, consequentemente, perdem dinheiro. Alguns até são robustos, conseguem resistir e mantêm boas posições em caixa e aproveitam disso. Mas apenas uma minoria é antifrágil. São aqueles que prosperam justamente no momento de maior pânico. E esse conceito não é só filosófico. Ele foi vivido na prática pelo próprio Nassim Taleb em 19 de outubro de 87, no que ficou conhecido como Black Monday. O mercado americano ele vinha numa alta frenética impressionante desde 1982. Teve cortes de impostos, inflação sob controle, desregulamentações, tudo isso geraram um gás no índice. E o S&P 500 mais que triplicou em poucos anos, e as ações elas estavam extremamente esticadas. Assim como hoje, o Fed ele começou a subir juros para conter pressões inflacionárias. E isso tornava os títulos do governo atrativos. Os déficits fiscais e comerciais dos Estados Unidos eles continuamente estavam crescendo e pressionando o dólar e trazendo incerteza para o mercado. Só que o verdadeiro gatilho não foi econômico, ele acabou sendo tecnológico. Naquela época, muitos fundos usavam uma novidade, que era chamado de Portfolio Insurance. Era um sistema automático de vendas de futuros que ele acabava prometendo proteger as carteiras em momentos de crash. Mas na prática, quando o mercado começou a cair, essas ordens acabaram até fazendo ao contrário, acelerando a queda. E cada venda disparava novas vendas e o mercado entrou numa espiral de pânico. Em uma segunda, que foi chamada de Black Monday, o mercado registrou a maior queda da história, 22,6%. Investidores institucionais, pessoas comuns venderam a qualquer preço, numa corrida desenfreada por liquidez. E o mais curioso é que a economia real não entrou imediatamente em recessão. O crash foi, acima de tudo, a prova de que os mercados eles podem desabar não só por fundamentos, e podem acontecer a qualquer momento. Imagine você estar dormindo tranquilo e em menos de 24 horas você perder um quinto do que você tem. Só nesse dia, fundos chegaram a quebrar, corretoras entraram em colapso, investidores foram à falência e aos 27 anos o Taleb estava do outro lado do mercado. During that period, stock options were something very artisanal. It was a very small market. Not that many people traded equity options because there was no money there. There was no liquidity, no depth. Fixed income options, on the other hand, were huge. Ele havia estruturado posições em opções de venda que praticamente explodiram em valor quando o mercado derreteu. Tem relatos que as multiplicações chegaram de 100 até 500 vezes em alguns strikes. E o consenso é que ele ganhou várias e várias vezes o próprio capital que ele tinha na época. Ele falou em algumas entrevistas que foi o suficiente para nunca mais precisar trabalhar por dinheiro. E uma das frases que eu mais gosto dele é que o improvável acontece mais do que os modelos preveem e ele paga muito mais do que você pode imaginar. E como que isso acontece? As opções elas não são apenas como alavancagem como muitos usam. Eles são seguros de portfólio também. Você paga um prêmio relativamente pequeno por uma proteção que na maior parte do tempo pode ser inútil. Mas quando o caos acontece, esse segura se torna uma máquina de multiplicação de capital. E isso acontece porque opções têm duas variáveis centrais, que é o tempo e a velocidade. Para o tempo, quanto mais rápido é uma queda, mais aceleração aquela opção ganha. E para a velocidade, quanto o preço do ativo se move muito rápido, a volatilidade acaba disparando e ajuda também nas opções. E foi justamente isso que me fascinou quando eu comecei a estudar pela primeira vez. Ter a possibilidade de ter um resultado astronômico com um mínimo de risco. E essa combinação que gera uma aceleração não linear no preço das opções. O que antes pode valer centavos pode passar a valer dezenas ou centenas de vezes mais em poucos dias. Existe um exemplo no Brasil nos anos 90 que ficou famoso de um trader que apostou em uma opção de Vale e pagou 1 centavo nela. Dias depois, essa opção valia mais de R$12.
Ou seja, imagine você comprar R$ 1.000 dessa opção e em alguns dias você ter mais de 1.200.000 reais. Em crise, ninguém vende de forma calma. A espiral é louca, as pessoas liquidam a mercado, elas são principalmente pressionadas por medo. Muitos fundos institucionais também são obrigados a vender as posições para cobrir margem e resgates massivos. E todo esse efeito em cascata gera movimentos violentos. E é exatamente nesses momentos que as opções explodem de valor. Aqui vale destacar um ponto importante, que não existe somente uma forma de você se beneficiar das crises. O Warren Buffett, por exemplo, ele é conhecido por ser extremamente paciente. Ele acumula caixa durante os períodos de alta e espera a crise chegar para comprar ótimos ativos a preço de liquidação. Só que quando o mercado cai, ele tem quedas também significativas no seu portfólio. A diferença é que ele entende isso como uma parte do jogo e pensa em um longo prazo, e tem a mentalidade certa para isso. Já o Nassim Taleb e investidores que se protegem contra esses eventos que a gente chama de eventos de cauda, por outro lado, eles preferem estar protegidos durante todo o tempo com essas opções baratas. A estratégia dele é que quando vem o crash, essa proteção explode e multiplica o capital. São duas filosofias totalmente diferentes. O Buffett ganha depois do pânico, já o Taleb ganha no meio, durante o pânico, que é quando ele está acontecendo. O Taleb não ficou restrito a 1987, tiveram outros episódios que ele teve ganhos significativos. Em 2008, na grande crise financeira, os fundos posicionados dele renderam também centenas de milhões de dólares, até bilhões, enquanto a maioria dos fundos quebrava. Em 2020, o fundo Universa, do Mark Spitznagel, que tem o Taleb como consultor, ele entregou retornos de mais de 3.600% em algumas posições específicas de proteção, justamente quando o mercado do S&P 500 caía 30%. O padrão sempre é o mesmo. Muitas vezes, em 1 ou 2 meses, o mercado devolve o que demorou 5 ou 6 anos para subir. E é justamente nesse movimento brutal que essas estruturas assimétricas brilham. Existem alguns outros bilionários que utilizam essa mesma lógica. O Paul Tudor Jones antecipou o mercado em 1987 e lucrou mais de 60% naquele ano. E ele também usou opções para se proteger da crise. Existem também os fundos tail risk, que são o que eu chamei de eventos de cauda. Eles se preparam para esses eventos. Eles dedicam cerca de 2% do portfólio por ano para proteção. E quando o evento raro acontece, esse pequeno gasto ele gera retornos de 50, 100, 200 vezes. Só que existem umas barreiras que a gente tem para ter acesso a esses fundos. Eles fazem a gestão de bilhões e bilhões de dólares e para entrar neles tem que ter um aporte altíssimo. Essas estratégias, na sua forma mais pura, elas estão restritas ao clube dos bilionários. Mas a lógica por trás disso ela pode ser adaptada. O investidor comum consegue montar proteções, principalmente nos Estados Unidos, usando essas proteções a um custo baixíssimo. Não se trata de especular no dia a dia, mas de estruturar um seguro de portfólio que em momentos raros pode salvar ou multiplicar o seu patrimônio. As crises financeiras, elas não são acidentes, elas acontecem ciclicamente e se você for perceber, a cada 13, 15 anos elas acontecem. A última grande foi em 2008, então já se passaram 17 anos desde então. Eu não considero 2020 porque o sistema não deixou que o sistema entrasse em colapso. E o sistema ele segue muito mais alavancado e vulnerável cada ano mais e mais. A questão então, na minha visão, não é se vai acontecer de novo, é quando vai acontecer. E aí fica uma pergunta. Você vai ser frágil nesse momento, robusto, ou vai ser antifrágil? E vai crescer justamente quando todos os outros no teu redor vão perder dinheiro. Eu quero agora que você pare e reflita sobre isso. E caso você decidir que você quer proteger a tua carteira, clica aqui no link abaixo. Eu tenho um formulário que você pode preencher e falar diretamente comigo, que assim a gente pode pensar e estruturar como que a tua carteira pode se proteger da melhor forma possível. Te vejo lá.